Boa tarde. A pedido de uma amiga, de uma pessoa, aproveitando esse mês de setembro, onde muitos estão falando, né, sobre depressão, prevenção ao suicídio, e uma colega, né, preparando uma mensagem, pediu se nós pudéssemos estar aqui falando um pouquinho sobre esse assunto, que é a depressão. E quando a gente pensa em depressão, a gente pensa que está livre, né, na maioria das vezes, quando na realidade, pelo simples fato de sermos humanos, nós sabemos que não estamos livres disso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e Jesus dizendo que o sol nasce para bons e maus e a chuva cai sobre os justos e injustos, nós entendemos nesse termo que ele usa, né, sobre o sol e a chuva, que na verdade diz respeito a todas as adversidades e circunstâncias da vida. Até mesmo aqueles problemas que a gente pensa muitas vezes por ser cristão, nós estamos imunes. E infelizmente nós passamos por uma situação dessa, né? Diversos períodos, em diversos tempos diferentes, episódios depressivos, e foi uma coisa assim difícil da gente lidar, porque durante muitos anos nós construímos uma ideia de que por sermos servos de Deus, por conhecermos a palavra de Deus, nós estaríamos realmente de fato imunes à situação da depressão. E essa pessoa me perguntou, né, se nós poderíamos compartilhar um pouquinho sobre o que me levou a viver esse estado depressivo e como que eu saí da depressão. São vários motivos que levam uma pessoa a entrar num processo depressivo. Falo que é um processo depressivo porque nós não ficaremos para sempre nessa situação. São momentos que nós passamos onde nos sentimos incapazes diante da própria vida, né? Onde a gente perde todo o interesse, onde a gente perde o prazer, né, de estar vivendo. É uma situação muito difícil, complicada para quem está passando, e por mais que as pessoas que estão ao nosso redor tentem nos ajudar, né, a sair de lá, a gente entende hoje que realmente tem mais a ver com o que a gente pensa, tem mais a ver com as nossas atitudes, com as nossas ações e reações, do que propriamente com a ajuda das pessoas. Porque ainda que as pessoas ao nosso redor queiram nos ajudar, se a própria pessoa que está passando pelo processo depressivo não se ajudar, é muito complicado para sair dessa situação. Mas nós sabemos que a depressão, ela tem diversas causas, né? Ela pode ser causada por alguns traumas que a pessoa traz, isso lá da infância. Podem ser causados também por traumas de acidentes, né? E podem ser causadas por traumas psicológicos. Então tem uma série de situações aqui que podem levar uma pessoa a viver, né, episódio depressivo. As perdas também, sejam de qualquer origem, né, que for, pode ser perda de pessoas, pode ser, ainda que não seja morte, né, por morte, porque às vezes a gente perde pessoas que estão caminhando com a gente, e lidar com a ausência, lidar com a perda dessa pessoa é complicado. E muitas vezes também quando a pessoa perde coisas materiais, né? Passou por uma situação financeira difícil, complicada, e por problemas diversos perdeu casa, perdeu carro, perdeu, enfim, coisas palpáveis, né? Bens materiais. E as perdas também que têm um significado emocional para a gente, né? Que mexe com as nossas emoções. Então são várias as coisas, né? Mas na verdade também é que muitas pessoas acabam passando por processos de depressão devido a problemas físicos, né? Pessoas com enfermidade, por exemplo, que não tem cura, pessoas com enfermidades que, assim, até a medicina tem um certo tipo de tratamento, mas não oferece
uma resposta efetiva para aquele tipo de problema. Então, lidar com essas dificuldades, com as deficiências, né, decorrente desse problema físico, isso também pode levar uma pessoa à depressão. E no meu caso, em diversas circunstâncias, em diversas situações, momentos da vida, realmente foi isso relacionado a problemas físicos, né? Até porque com relação a perdas que nós passamos, perdas materiais, nós não temos dificuldade de lidar com isso. Porque se algo foi muito bem trabalhado em nossa vida cristã desde o início, é saber a lidar com pouco e a lidar com muito. Então, nós já passamos por períodos onde nós tivemos condições financeiras boas, nós tivemos muitos recursos e já passamos por momentos de dificuldade, de escassez também nessa área financeira. Então, esse não foi o nosso maior problema que nos levou, que veio desencadear, então, a depressão que nós vivemos e experimentamos da pior forma possível, né? Mas alguns outros fatores foram responsáveis, então, por essa depressão que nós vemos passando. Essa questão física. E tem uma outra coisa também que eu gostaria de falar, que nós cristãos vivemos muito assim, essa questão, e é difícil até de se falar sobre ela, que é com as nossas próprias mazelas, né? A gente aprende pela palavra de Deus os valores, e nós temos valores elevados, valores cristãos, e quando nós, por algum motivo, somos infratores desses valores que nós temos como referência na nossa vida, nós temos então a tendência a experimentar a culpa por não conseguir cumprir, por não conseguir chegar naqueles padrões elevados que a gente tem como certos, como corretos, e são, na verdade, né? Quando temos por parâmetros a palavra de Deus. Então, assim, a gente cria dentro de nós aquela ideia de que nós somos fortes, de que nós nunca vamos cair em determinadas situações, em determinadas ciladas da vida, e esse foi um dos problemas que nós enfrentamos, né? Quando na verdade eu dizia assim, olha, nessa situação eu nunca vou cair, nesse pecado eu nunca vou escorregar, e quando a gente cai nesse erro, quando a gente escorrega nesse pecado, é terrível a gente conseguir lidar com esse sentimento de culpa. Então, a culpa é uma das causas também que leva a pessoa à depressão. Quando nós não conseguimos nós mesmos nos perdoar por aquele nosso fracasso, por aquele nosso escorregão, por aquela nossa, né, por aquele nosso deslize. Então, a culpa, né, além das perdas, a culpa, os problemas emocionais, traumas do passado, problemas traumáticos também no presente, dificuldade no relacionamento, né? Mas essa culpa em excesso, nós, na verdade, precisamos sim nos arrependermos e reconhecer os nossos pecados. Mas nós precisamos crer que Jesus é poderoso para nos limpar e nos purificar da nossa própria justiça. Mas quando a gente não consegue se livrar desse sentimento horrível, que é o sentimento de culpa, a gente se fecha. A falta de termos também alguém de confiança com quem possamos compartilhar, né? Nós lemos outro dia que o mundo precisa de mais ouvidos e menos palavras, isso é uma realidade, porque às vezes a gente precisa só se abrir com alguém a respeito dos nossos deslizes, né, dos nossos dramas interiores, sem que a gente seja julgado, mas alguém apenas que nos ouça. Isso nos ajuda bastante. Mas enfim, são inúmeras as causas aí, né, da depressão. Mas uma das coisas também, eu gosto de falar de situações que eu vivi, e não de teorias, mas de vivências nossas, né, na prática de vida, na vida pessoal. A perda da identidade, né? Quando a gente perde a nossa identidade, quando a gente deixa de ser aquilo que nós realmente somos, para tentar ser aquilo que esperam de nós, a gente tem aí então a perda da identidade.
E é terrível quando você não pode ser aquilo que você é e quando as circunstâncias exigem que você seja aquilo que agrada às pessoas. Isso não é bom. E a perda dessa identidade também contribui bastante no processo depressivo. O sentimento de incapacidade diante de uma situação que está diante de você e você não consegue resolver, esse sentimento de incapacidade quando você fica, né, naquele bom português de pés e mãos atadas. Então você entra também no processo depressivo quando você se sente incapaz de resolver os seus próprios problemas. Outra coisa que deixa a gente, né, nesse estado terrível e tenebroso que é a depressão é ficar preso ao passado, aos fracassos. Ou seja, a gente olha para trás e vê que não conseguiu se realizar, não conseguiu realizar os sonhos, aquilo que o nosso coração desejava, né? E a gente vê o tempo passando, a idade chegando, e então a gente se culpa, né, pelos fracassos do passado, e aquilo fica atormentando a gente o tempo inteiro. Isso é terrível para a nossa vida emocional. Tem várias situações, várias circunstâncias e várias questões que a gente poderia falar aqui. Mas o mais importante de falar sobre aquilo que leva à depressão é a gente falar, né? Tem muito mais valor a gente falar de como sair, como nós saímos da depressão. Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de deixar para vocês aqui, que a gente tem que depender única e exclusivamente de Deus. Para sair da nossa depressão, a gente precisa confiar não na nossa capacidade, mas na capacidade daquele ser superior que está acima de nós, que é o nosso Deus, né? Confiar no que Ele pode fazer e não naquilo que nós podemos fazer. Pedir muita ajuda, muita força a Ele. Nós precisamos buscar e resgatar o prazer de ser quem nós somos. E, na verdade, eu digo para as pessoas, né? Se vocês já pararam para pensar que você só é quem você só é a pessoa que você se tornou por causa de tudo aquilo que você viveu. Então, nós não podemos nos cobrar pelos fracassos do passado. Nós não podemos ficar nos cobrando de não sermos aquilo que nós gostaríamos de ser, mas nós precisamos aprender a agradecer a Deus, a confiar em Deus, que Ele não perdeu o controle da nossa vida, né? Nós não podemos voltar lá no passado para corrigir muitas coisas que nós estamos vivendo hoje, mas nós podemos mudar o nosso pensamento a partir de hoje para sermos no futuro aquilo que nós queremos ser. Né? Então, buscar em Deus também o prazer de ser quem nós somos. Às vezes o perfeccionismo impede a gente de ver nossas qualidades, de ver as coisas boas que nós somos, de ver as coisas boas que nós temos plantado por aí. Então nós entendemos que o mais importante não é ter, o mais importante é o que nós somos. E o que nós temos deixado para as pessoas pelo caminho, por onde nós temos passado, porque muitas vezes o sentimento de fracasso, ele vem por aquilo que nós não adquirimos, por aquilo que nós não possuímos. Mas a gente tem que ver aquilo que nós somos, aquilo que nós temos contribuído, o que nós temos deixado a partir daquilo que nós somos para as pessoas, né, que nós encontramos pelo caminho. Então nós vamos ver que a nossa identidade, ela tem muito mais a ver com aquilo que nós somos e não com aquilo que nós deixamos ou que nós deixamos de ter. Uma outra coisa que eu aprendi é que nós devemos aceitar a nossa própria realidade. Na depressão, a gente fica pensando muito naquilo que não fizemos no passado, que poderia ter sido de outra forma, e talvez isso pudesse estar mudando o nosso presente, mas na verdade, assim, as coisas acontecem como tem que acontecer e nós precisamos aceitar a realidade como ela é. Se eu posso fazer algo para mudar, eu vou fazer, mas eu tenho que pedir força a Deus para aceitar as coisas que não estão no meu poder, não estão ao meu alcance, para que elas sejam modificadas, crendo em todo tempo que Deus pode mudar, num estalar de dedo.
Deus muda todas as situações e as circunstâncias que nós temos vivido, mas a aceitação da realidade, nós sermos gratos por aquilo que nós temos e não ficarmos ansiosos por aquilo que nós gostaríamos de ter. Então eu preciso agradecer a Deus pelo teto que eu tenho hoje, pelas roupas que eu tenho hoje, né, pelo alimento que está na minha mesa. E quando a gente aceita a nossa realidade do jeito que ela é, na verdade a gente começa a olhar para o outro com mais compaixão. A gente consegue olhar para o outro com muito amor, né? Porque a gente vai ver que, por mais que a nossa vida não esteja 100% como a gente gostaria que estivesse, o que está ao nosso lado está passando por coisas piores. Então, quando a gente tem compaixão da dor do outro, quando a gente sabe se colocar no lugar do outro, a gente sai da nossa condição de vítima e a gente chega à conclusão de que nós não temos passado nada. E isso nos leva a ser grato por tudo aquilo que nós temos vivido, por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. E a gente vai se curando desse passado que não foi como nós gostaríamos que fosse para modificar o nosso presente. Então, aceitação é a palavra-chave, aceitação da realidade, né? E a gente ser mais compassivo com relação ao nosso passado, saber que nós somos humanos, ter mais aceitação com a nossa humanidade. Eu errei? É um fato, sim. Eu errei. Admitir o erro, né? Isso daí é sensato, é a nossa dignidade diante de Deus e diante dos nossos valores que são elevados, mas principalmente perdão próprio. Quando a gente consegue se perdoar por não ter sido aquilo que nós gostaríamos que nós fôssemos, a gente consegue se livrar então dessa culpa do passado. E a aceitação de quem eu sou hoje também é muito importante, né, no resgate da minha identidade. Eu não vou viver em função daquilo que o outro quer que eu seja, mas eu vou ser aquilo que eu acho que é o correto, aquilo que eu entendo que é o que Deus tem para a minha vida, sem contudo me cobrar, porque nós somos humanos e a gente tem que aceitar a nossa humanidade. Na verdade, a gente por muito tempo, né, falou sobre amar o outro como a nós mesmos, mas na verdade vem a pergunta, será que nós estamos nos amando? Então eu pensei durante um tempo sobre isso, o amor próprio. Eu tenho que ter amor por mim e eu tenho que entender os meus limites. Porque muitas vezes a gente ultrapassa o próprio limite em razão e em função do outro, quando na verdade nós temos um limite, nós temos que estabelecer os nossos limites, porque se a gente for além realmente daquilo que é a nossa capacidade, a gente vai estar agradando ao outro, mas vai estar se destruindo por dentro, né? E muitas vezes isso leva a gente a interiorizar aquele nosso sentimento de incapacidade diante da expectativa do outro. Lembrando que nós não vivemos para satisfazer ao outro, nós vivemos para satisfazer, para agradar a Deus, mas para também ter esse amor próprio por nós mesmos, entendendo os nossos limites, entendendo as nossas fraquezas, entendendo as nossas motivações e compreendendo, né, a nossa incapacidade humana de lidar com algumas questões. E aí entra a parte espiritual, né? Eu costumo dizer que quando Jesus disse, né, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Aí fica a pergunta, mas é fácil ver quando uma pessoa está cansada fisicamente. Agora, como entender esse cansaço? Como entender, né, esse desgaste da alma, né? O desgaste da alma, o cansaço da alma, ele reflete também no nosso rosto a tristeza. Mas a Bíblia vai falar para a gente no livro de Provérbios que como a gente imagina na nossa alma, assim nós somos.
Então, o que que acontece? Quando a gente vive para satisfazer as expectativas do outro, a gente vai começar a buscar dentro de nós essa perfeição para que possa satisfazer, né, os anseios do outro ao nosso respeito. Quando na verdade nós estamos lutando com os nossos próprios pensamentos e a gente fica pensando na nossa incapacidade diante daquilo. Então nós temos que ser honestos com a gente mesmo. Eu posso, eu devo, eu vou fazer porque eu posso, porque eu devo, porque eu tenho condições, ou eu vou fazer algo para agradar a terceiros. Então, quando a gente faz essas perguntas para nós mesmos, a gente evita, né, esse desgaste da nossa alma. A Bíblia fala para a gente para nós fazermos o que vier às nossas mãos, conforme as nossas forças. Então, cada um tem seu ritmo, cada um tem sua forma de fazer, de lidar no dia a dia. E nós precisamos entender até onde vai a nossa capacidade, até onde a gente vai com as nossas forças e a partir de quando a gente só precisa avançar, tem que avançar na força de Deus. Mas uma coisa importante também, como nós já mencionamos um pouco aqui, é não se fazer de vítima. Porque na maioria das vezes a pessoa que está em depressão acha que só ele que está vivendo aquilo, acha que só ele que está sentindo aquela dor, acha que só ele passa por aquela situação, quando na realidade pessoas ao redor do mundo inteiro também estão passando por situações difíceis e às vezes até piores do que as dele. Então, olhar para o outro não é que aquilo venha nos dar um conforto, a desgraça do outro, mas quando nós olhamos para o lado, além do nosso próprio umbigo, e vemos que tem pessoas passando por situações catastróficas e muito piores do que as nossas, isso vai nos levar a ter uma consciência de que o que nós estamos passando não é nada diante daquilo que milhões de pessoas estão passando ao redor do mundo. Nós precisamos então pedir sabedoria a Deus quando nós estamos passando, né, por esse processo depressivo. Pedir sabedoria para mudar aquilo que pode ser mudado. Tem coisas que a gente pode mudar se a gente se esforçar, se a gente buscar, se a gente fizer por onde, mas tem coisas que não cabem a nós mudar. Por exemplo, às vezes nós temos uma introspectiva, nós temos um processo depressivo, porque nós estamos convivendo com pessoas que nós queremos que mudem de atitude, quando na verdade nós não podemos mudar de ninguém. As pessoas precisam mudar por elas próprias e nós precisamos entender isso, que ninguém muda ninguém. Então, quando a gente entende que eu só vou mudar se eu quiser e o outro só vai mudar se ele quiser, tira de nós essa responsabilidade do perfeccionismo, tanto das nossas costas quanto das costas do outro. A gente cobrar do outro aquilo que ele não pode nos dar, aceitar aquilo que está ao nosso alcance, que não está ao nosso alcance, portanto eu não posso mudar. Não podemos mudar pessoas, podemos mudar nossas reações diante da atitude das pessoas, né? Eu não posso mudar a forma como as pessoas me tratam, mas eu posso mudar como eu vou reagir diante da ação das pessoas, né? Isso também dá um alívio muito grande para as nossas emoções, para a nossa alma. É evitar desgastes necessários, né, com relação aos outros. A Bíblia diz, sempre que for possível, tenha paz com todos os homens. Às vezes é possível ter paz com quem está perto de nós e outras vezes não. E isso não vai mudar em nada a atitude das pessoas. Eu preciso ter paz. E se a pessoa não quiser ter paz comigo, eu simplesmente me distancio, porque não é possível ter paz com todas as pessoas, né? E a gente às vezes se cobra, vem a culpa, né? Ah, eu poderia ser diferente, ah, eu queria tanto que a pessoa me aceitasse do jeito que eu sou, quando na verdade não depende das nossas atitudes, depende do desejo dela de querer mudança. Mas eu também não posso me culpar, eu tenho que me resguardar e eu tenho que entender que ninguém muda ninguém. Uma outra coisa importante que a gente tem que pensar nesses momentos, né, de depressão é que nós não podemos voltar no passado e fazer tudo diferente. Quisera nós, né,
poder fazer aquela máquina do tempo voltar e agir totalmente diferente de como nós agimos. Nós não cometeríamos os mesmos erros, nós não cometeríamos nós não teríamos os mesmos fracassos, nós não cometeríamos os mesmos pecados e com certeza a gente não teria as consequências que nós tivemos por causa das nossas ações. Então nós não podemos voltar lá no passado para fazer nada diferente, mas nós podemos mudar os nossos pensamentos a partir de hoje para que o nosso futuro não reflita o nosso passado. E entender o nosso tempo também, né? Cada um tem o seu tempo. E o mais importante não é a velocidade com que fazemos as coisas, é a constância. Muitas vezes eu me cobrei, né, por não ser ágil. Muitas vezes eu me cobrei por não estabelecer assim prazos para agradar pessoas. Mas a gente entende que cada um tem o seu tempo. As pessoas não fazem todas as atividades no mesmo tempo, né? Depende da condição física, depende da condição emocional, depende da condição psicológica, né? De como a pessoa está naquele momento e depende também das circunstâncias físicas. Nós não podemos exigir que as pessoas façam todas as coisas da mesma forma, no mesmo tempo e com os mesmos resultados. Então, quando nós entendemos as diferenças de pessoa para pessoa, a gente entende que cada ser é único. E como ser único é exclusivo. Não tem ninguém igual a mim. Não tem ninguém igual a você. E nós precisamos entender isso e aceitar quem nós somos. Não ser perfeccionista, né? Não abraçar o mundo com as duas mãos. Foi tempo em que eu achava que eu podia fazer muitas coisas. Hoje eu prefiro fazer uma coisa só, com qualidade, com excelência, do que desejar, né, ficar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo só para mostrar para os outros que nós estamos fazendo. Não é desse jeito. Então nós temos que fazer o que vem às nossas mãos da melhor forma possível para que o nome de Deus seja glorificado, mas sem que isso venha exigir além da nossa própria força e além da nossa própria capacidade. E uma das coisas que eu aprendi também nesse período que Deus me permitiu passar é que nós devemos fazer o possível, mas o impossível é Deus quem faz. Então, muitas vezes, né, nós teremos sim que procurar um médico, nós teremos que fazer um acompanhamento medicamentoso por um tempo. É bom se nós tivermos como procurar um psicólogo, mas acima de tudo, confiar, entregar e descansar nas mãos de Deus. Saber que o Senhor tem o controle de tudo na nossa vida e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sempre falo esse texto porque eu aprendi que das coisas mais difíceis e complicadas da vida nós podemos tirar grandes lições. Eu aprendi que mesmo nos momentos de dor nós podemos ter um crescimento extraordinário e um crescimento fantástico. E uma dessas vezes, quando nós passamos por esse processo depressivo, eu perguntei a Deus, Senhor, por que eu estou passando por isso? E o Espírito Santo, ele me respondeu, e ele disse para que você possa sentir na tua pele a dor daquele que está passando por essa mesma situação e não sabe como sair. E são muitos os líderes, são muitos os pastores que estão passando por isso, a ponto até de darem cabo de sua própria vida, porque não conseguem lidar com as suas imperfeições, não conseguem aceitar a sua humanidade e não conseguem lidar também com essa questão da culpa, né? Porque nós temos valores elevados e eu entendi que não é ser um fracassado, né? Você não conseguir atingir aqueles valores pré-determinados que você tem com relação às coisas espirituais. Pelo contrário, você é forte. Porque você é forte, você sabe que você não consegue ser tudo aquilo que as pessoas querem que você seja e não consegue ser aquilo tudo que você também idealiza, porque na realidade
Como Paulo diz, nós não somos quem gostaríamos de ser, mas uma coisa é, nós já somos novas criaturas e nós vamos caminhando pouco a pouco. Ninguém vai se tornar perfeito da noite para o dia. Então é aos poucos, de pouco a pouco, nós vamos aperfeiçoando o nosso caminho e nós vamos chegar lá onde nós desejamos, mas que ainda não foi possível aqui nessa terra. De glória em glória. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ninguém consegue dizer para o outro que sabe o que ele está passando, se a gente também não tiver passado pela mesma situação. Então hoje eu posso dizer como é difícil, como é complicado passar por uma depressão, porque eu passei, mas com a graça de Deus eu venci. E todos podem vencer sim, com fé em Deus, com fé na capacidade de Deus, com fé no poder de Deus, entregando para Ele os nossos desejos, confiando a Ele o nosso futuro e nos perdoando do nosso passado. É necessário esse perdão para nós mesmos. Entender que nós não fomos aquilo que gostaríamos de ser, mas que nós podemos ser ainda aquilo que desejamos, mudando a nossa mente, mudando os nossos pensamentos. A Bíblia diz que como imagina na sua alma, na sua mente, assim o homem é. Então coloque na sua cabeça, você não é um fracassado, você não é um derrotado e o seu caso não está perdido. Você é mais do que vencedor. E como diz a palavra de Deus, diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. E a nossa força vem de um Deus que faz milagres. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E saiba que é apenas uma fase ruim do caminho. Não vai ser para sempre e você vai sair disso. Em nome de Jesus.